Meu Deus, será que eu ainda sei gravar vídeo? Opa, tudo bom? Se você não me conhece, meu nome é Amanda, e se você já me conhece, bem-vindo de volta ao meu canal. E quem é vivo sempre aparece, né? Tô de volta, eu precisava de um tempinho off, esse tempinho durou um pouco mais do que eu queria que durasse, então durou aí uns bons meses, mas eu estou de volta, queria voltar ainda esse ano. Não sei se a frequência de vídeos vai continuar sendo um vídeo por semana, se vai ser menos, se eu não vou postar, eu não sei muito bem como vai ser, eu não quero me cobrar muito. Então eu vou tentar voltar aos poucos. Talvez eu poste um vídeo a cada 2 semanas, não sei como vai ser a frequência ainda, ok? Eu só queria fazer esse vídeo aqui, primeiro pra falar que eu voltei, e também pra falar o que eu li nesse tempo que eu fiquei off. Eu não li muita coisa, então, e eu também estava esperando eu entrar de férias de pelo menos uma das faculdades pra eu poder voltar aqui com o canal. Então eu estou de férias de uma delas. Vamos lá, o que eu li nesse tempo que eu fiquei fora? Eu não sei nem se eu lembro qual foi o último livro que eu falei aqui. Tenho a impressão que eu acabei falando de Vilão e de O Iluminado. Eu acho que eu tava lendo na época do último vídeo. Bom, de qualquer forma, eu terminei esses livros. Eu li Chain of Iron, da Cassandra Clare. É o segundo livro da última trilogia que ela tem lançado. Já foi lançado aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele foi lançado como Corrente de Ferro. É esse daqui. Eu li a edição em inglês porque eu tenho as edições em inglês dessa trilogia, eu quero ter todas as 3 edições. E eu li esse daqui porque ele tava aqui em casa já fazia um tempo, eu queria saber a continuação da história. Era um livro que tava parado, porque ele é em inglês, ele é um pouco mais, né, mais denso, ele é um pouquinho maior. Então eu me desafiei a ler esse livro aqui e li. Gostei bastante dele, não tem como eu falar pra vocês sobre o que se trata, novamente, sem falar sobre todo o spoiler, todas as histórias de Shadowhunters. Se você quiser, eu tenho um vídeo aqui no canal, ele vai estar linkado aqui em cima, se você quiser, que eu falo um pouco de como você pode ler os livros da Cassandra Clare, do universo Shadowhunter. Talvez ele esteja um pouco desatualizado, mas eu acho que o básico tá ali. O segundo livro que eu li foi Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Eu dei 4,5 pra ele, 4 estrelas e meia. Teve alguma coisa que não bateu, eu não sei, não lembro o que foi, até porque faz um tempinho que eu li. Pra quem não conhece ainda, o que eu acho difícil, Daisy Jones and the Six conta a história da Daisy Jones, e The Six é outra banda, acho que nos anos 60, 70, acho que é 70. E ele é narrado em forma de documentário. Então é uma entrevista, eles vão narrando os fatos, é bem interessante, os membros da banda, a Daisy, como eles se conhecem. Daisy Jones é um livro que você vai ler bem rápido, porque a forma como ele é escrito, né, como eu disse aqui, que ele é narrado em forma de documentário, né, ele é muito rápido de ler, você vai querer saber o que tá acontecendo também. E eu gostei mais, caso alguém queira saber, de Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Eu gostei muito mais até agora. Tudo bem que eu só li 2 livros da Taylor Jenkins Reid, mas até agora é o meu favorito. Talvez se eu tivesse lido Daisy Jones antes e Os 7 Maridos depois, talvez eu tivesse gostado mais de Daisy. Mas ainda prefiro Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Próximo livro da lista é a continuação de Vilão, da Vi Schwab. Esse aqui é Vingança, é a continuação de Vilão. Inclusive Vilão é um dos meus livros favoritos, eu gosto muito da história. E eu tive que ler Vingança pra saber qual que ia ser a continuação de Vilão, eu queria saber qual que ia ser o desenrolar das personagens, no que ia dar a história. E eu dei 4 estrelas. Ele, assim, foi bom, mas eu senti que a Vi Schwab se perdeu um pouco. Apesar de eu gostar bastante da história, eu não gostei tanto do segundo livro, não achei tão necessário o jeito que ela desenvolveu a história. Era necessário porque, pra quem leu Vilão e sabe do final, precisava de uma continuação. Mas eu não sinto que ela... Eu sinto que ela se perdeu, sabe? A história foi um pouco além. Não achei ruim, mas não foi um livro bom. Queria que... Esperava mais, eu acho. Talvez eu tenha colocado as expectativas para Vingança, porque Vilão foi muito bom, muito altas. Os próximos 2 livros eu li no Kindle, então eu vou deixar a capa aqui pra vocês verem. O primeiro foi 3.096 Dias, que conta a história, ele é uma história real da Natasha Kampusch, que ficou em cativeiro. Eu dei 5 estrelas, achei muito bom o livro. Ele é escrito por ela conta a história de como aconteceu, de como era a vivência dela em cativeiro. Eu achei bem interessante, ela também aborda uns assuntos sobre essa síndrome de Estocolmo, que todo mundo conhece, né, que fala. E ela explica a visão dela como prisioneira, como vítima. Depois eu li Presos que Menstruam, eu dei 4 estrelas e meia pra esse. Teve, na verdade, o meu problema com ele foram pontuais alguns problemas, alguns jeitos. Tudo bem que, assim, não foi necessariamente com a autora, mas com
as presas que foram entrevistadas, alguns pontos eu não gostei muito de como foi retratado. Muito bom o livro, recomendo bastante, é bem interessante a gente ver um pouco também da realidade do preso no Brasil, e especialmente aqui das mulheres, ver como elas são tratadas. O que falar de Flores para Algernon? Gente, eu li esse livro e assim, eu não esperava muito dele, pra ser bem sincera. Eu comecei a ler por indicação da Pam. A Pam Gonçalves, ela panfleta esse livro assim a rodo, entendi o porquê depois que eu li. Assim, eu não esperava muito, eu comecei a ler, eu não tava entendendo muito o que tava acontecendo. Pra quem não sabe, ele conta a história de um paciente que ele tem deficiência intelectual grave, e acontece que nessa distopia, não é distopia, né? Nessa ficção científica, existe uma cirurgia para aumentar o QI. E ele é escolhido para ser o primeiro humano a testar, né? Se tornar mais inteligente com essa cirurgia de aumentar o QI. A mensagem que ele passa, gente, é muito bonita. Até o final do livro eu não tinha chorado. Eu fui chorar com o final, pra ser mais específica, com acho que a última entrada, porque ele é feito em forma de diário, né? Então foi uma das últimas entradas que o Charlie fez. Ele é um livro muito bom, ele retrata, assim, ele faz a gente pensar um pouco como é a realidade de uma pessoa que tem deficiência intelectual. Leiam, ok? Muito bom. Também dei 5 estrelas porque é absolutamente incrível. Não podia faltar um mistériozinho, né? Uma investigação aqui. Então eu li Um Mistério no Caribe, da Agatha Christie, dei 4 estrelas e meia. Eu gosto bastante da Agatha Christie, apesar dela não ser a minha autora favorita, né? Eu gosto mais do Conan Doyle, das histórias do Sherlock Holmes. Mas esse aqui, gente, muito bom, porque a Miss Marple tá de férias. Tipo, ela tá de férias no Caribe, curtindo, e aí acontece um assassinato, e aí ela tá de férias, mas ela quer investigar, e ela adora uma fofoca. Gente, o que esse livro tem de fofoca? Tudo pra mim. Até agora, dos livros que eu li da Agatha Christie, acredito que esse aqui seja meu favorito até agora. Também li A Mulher na Janela, de A.J. Finn. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, porque eu senti que eu fui feita de trouxa no livro. O começo tava indo muito bem, na verdade, a metade também tava indo muito bem, o final ali, só que teve um plot twist bem no final que eu detestei, eu não gostei nada do plot final, porque foi dando pistas de quem seria o assassino. A história aqui é uma mulher, ela viu um assassinato acontecer da janela dela, resumidamente. E, cara, eu tava suspeitando de uma pessoa porque o autor, ele deu indícios de que ia ser. E no final, não foi, sabe? Foi um plot twist, assim, horroroso. E eu dei 4 estrelas, né? Hoje, pensando, talvez eu abaixaria para 3. Mas li, né? Tá aí. Gosto de um mistério, não gosto de ser feita de trouxa. E eu fui feita de... Eu gosto de ser feita de trouxa se o final é bom. Se o final é ruim, eu não gosto. E foi o que aconteceu com A Mulher na Janela. Também li um livro bem controverso. Ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam. E este livro é A Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Quem me acompanha aqui, um dos últimos livros que eu fiz uma resenha foi na verdade foi um vlog de leitura, foi A Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue, acho que é isso, da Sarah J. Maas, vou deixar linkado aqui em cima se você quiser assistir. Mas foi um livro muito bom, ele é uma fantasia adulta. E assim, eu nunca tinha lido nada dela, e eu li aquele, e aí eu vim ler ACOTAR. Particularmente, eu não entendo que as pessoas não gostam de ACOTAR. Até porque eu li o primeiro livro, gostei, dei 4 estrelas, não achei ruim. É uma fantasia, era o que eu esperava, sabe? Inclusive, gostei bastante, eu li super rápido. Mas eu não gostei do segundo. Eu, inclusive, nem terminei o segundo, ele nem entra aqui, porque eu simplesmente dropei o livro. Eu li, acho que metade dele, quase metade dele. Tava um pé no saco, não estava mais gostando, achei que não gostei do que ela fez com os personagens. E aí eu cancelei o livro. Mas não achei de todo ruim, mas também não terminei, né? Eu li só o primeiro livro, não li a série. Como uma grande aprendiz de Bella Rodrigues, não poderia faltar algum livro de True Crime, né? Então, teremos 2 livros de True Crime nessa lista. O primeiro é BTK. Esse livro aqui, ele conta a história do BTK, ele foi um assassino, um serial killer, né? Que fugiu da polícia por 30 anos. A polícia ficou 30 anos tentando pegá-lo. Eu não conhecia a história dele, eu fui conhecer aqui, nesse livro. Eu gostei bastante, tá até escrito aqui, o motivo de eu não ter dado 5 estrelas foi porque do meio pro final do livro eu senti que ele se arrastou muito. Tudo bem, talvez tenha sido intencional, porque
a polícia demorou 30 anos pra achar o BTK, mas eu senti que foi se arrastando e aí tava falando muito do condado da polícia e, tipo, não tava mais falando do assassino, sabe? Não tava falando das vítimas, já tava falando da polícia e eu tava assim... Cadê o assassino? Por isso que eu dei 4 estrelas e meia. Eu, como uma boa fã de Cassandra Clare, não contente de ter um livro na lista, teremos 2, que é o Livro Branco Perdido. Esse aqui conta a história do Magnus e do Alec. Esse aqui é o segundo da trilogia. Eu comprei ele em português, mas eu também tenho ele em inglês, que é por causa da capa. Eu gosto muito da capa em inglês, eu queria que tivessem trazido pra cá, que é The Lost Book of the White. Gente, sabe? Sem comparações. Não tenho muito o que falar sem dar spoiler novamente, mas ele tá aqui. Gostei. Acho que eu gostei mais do que o primeiro, aliás, porque eu sinto muita falta das personagens principais, né? Do Jace, da Clary, do Simon. Não, do Simon não tanto. Da Izzy, do Alec, eu senti falta. E aqui a gente tem bastante da interação deles. Muito engraçado, gente. Eu tenho várias partes aqui de piada, juro. Eles estão no inferno fazendo piada. Cassandra Clare, você é tudo pra mim. Também li um clássico da literatura inglesa, que é O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Ele era um livro que eu queria há muito tempo ler. Eu nunca assisti ao filme, então eu queria poder ter a experiência de ler o livro. Essa edição aqui da Penguin, pra mim, é a melhor edição dos clássicos, porque eu gosto muito da tradução e das introduções que vem. No caso, eu não li a introdução antes, né, porque... spoiler. Próximo livro eu também li no Kindle, vou deixar a capa dele aqui, que é O Colecionador de Ossos. E eu gostei bastante desse livro. Na verdade foi uma relação de amor e ódio no começo, porque ele é um livro que conta a história, ele narra um caso que tá acontecendo de assassinatos em Nova York, e o nosso investigador, na verdade a gente tem o investigador, que é o Lincoln Rhyme, que é o detetive, e a gente tem a policial, que eu não vou lembrar o nome dela agora, ficou muito com Deus, que ela também é importante pra história. E é muito interessante porque parece real. Eu fiquei me perguntando se esse caso não tinha realmente acontecido do jeito que ele é descrito, porque mesmo as partes técnicas, a perícia, a linguagem técnica que o autor usou é muito precisa. Então eu não tava cogitando a possibilidade daquilo não ser real, parecia muito que tinha acontecido. Então foi um livro, assim, de verdade, um dos melhores livros sobre mistério policial que eu já li. E pra fechar essa lista um tanto quanto grande, temos Columbine, do Dave Cullen. Quem me acompanha aqui há bastante tempo lembra que eu estava lendo esse livro há muito tempo. Eu estou lendo esse livro, na real, desde novembro do ano passado. Foi um livro muito difícil de eu ler. Juro, de todos os livros de True Crime que eu li, gente, eu li Ted Bundy, que foi um livro difícil de ler, mas eu não demorei tanto tempo quanto eu demorei pra ler Columbine. Eu levei 1 ano e 3 dias pra ler esse livro. Tudo bem, com pausas, eu tive que pausar, voltar, mas ele foi um livro muito interessante de ler. O Dave Cullen fez um trabalho excelente aqui. A gente conhece mais dos assassinos, a gente conhece mais as vítimas. Inclusive isso é uma coisa que ele fala aqui muito importante, que é pra parar de dar atenção pros assassinos e focar nas vítimas quando acontece uma tragédia assim. Eu gostei que ele fala tanto das vítimas que morreram, foram 13, quanto das vítimas que sobreviveram, os sobreviventes que passaram por diversas dificuldades depois de sair do tiroteio. Gostei muito, 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 muito de Columbine, e foi um dos livros, como eu disse, mais difíceis de True Crime de eu ter lido. Mesmo tendo lido Ted Bundy, eu demorei muito mais pra ler Columbine. Não sei discorrer aqui o porquê, mas 5 estrelas, óbvio. Claro que além de eu ter lido alguns livros, eu também li mangás. Não é o caso de eu listar aqui, primeiro porque eu não lembro de cabeça, porque diferente dos livros eu não anoto tanto os mangás, diferente dos livros. Caso alguém queira saber, eu li Death Note, que eu tenho a coleção, Berserk, que tá aqui atrás, eu estou lendo Shumatsu no Valkyrie, li Number 6 e li mais alguns mangás avulsos, como Suicide Club, Filosofia, Ela e o Seu Gato. Eu li alguns mangás, também li Chainsaw Man inteiro. Caso vocês queiram adquirir algum livro que eu falei aqui, ou algum mangá, ou qualquer outra coisa, use o meu link da Amazon que vai estar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não me segue nas redes sociais, elas vão estar aqui embaixo também. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.